Primeira sessão, hora 10h30, 25 de novembro de 2012. Esse 2012 é o 2012? Paciente com delírio e alteração de personalidade. Ela disse ser uma viajante no tempo que veio do ano 2022. Eu lembro desse número. Paciente 63. Fui eu que atendi. O paciente 63 é você. Pedro? Bom, depois eu vi a primeira temporada e começar essa segunda, eu só consigo pensar em como nós estaríamos hoje se Marighella e Pixinguinha pudessem ter viajado ao passado, né, seu Jorge? Para avisar das tretas aí dos anos 60, dar umas dicas pra gente. Seria interessante mesmo. Eu também já me coloquei nesse lugar, assim, se eu pudesse voltar no passado. Até já me fizeram essa pergunta na primeira temporada, nas entrevistas que dei, o que eu mudaria. Eu, particularmente, não mudaria nada do passado, mas adoraria poder presenciar alguns eventos importantes da humanidade. Porque eu acho que essa série, ela, sobretudo, trata de um personagem que vem do futuro trazendo uma mensagem muito clara sobre o resultado dos caminhos da humanidade, né? E aí, nós, ouvintes, nos pegamos com muita semelhança dessa mensagem que essa ficção traz. É um entretenimento que não é só um entretenimento que tem sua única e exclusiva função de ser aquele entretenimento que faz com que você ganhe algumas horas ali se distraindo com aquilo. Não, você ao contrário, ao ouvir Paciente 63, você se conecta com um monte de coisas que você já visualiza ou que chega como informação você, até porque essa personagem vem para falar dos tempos de hoje, ou seja, de 2022, né? Vem para 2022, 2062. Então, acho que eu, pessoalmente, como ouvinte, acho que muito do sucesso que obtivemos com essa série foi essa semelhança que o ouvinte, o público que aclamou o podcast, entende como mensagem que está muito perto dele, que está muito... É a vida que ele está vivendo hoje, é o assunto que ele escuta hoje, né? E muita coisa que acontece nessa série veio acontecendo ao longo do seu sucesso, né, nos dias de hoje. Então, acho muito interessante a gente ter conseguido estar com uma obra que fala do futuro, mas que está presente nos dias de hoje, nas nossas vidas. Não, isso que você falou é muito interessante, porque na primeira temporada eu realmente estava ouvindo como um podcast. Nessa segunda, eu me peguei, assim, até conversando com meu pai, ele me lembrou da época do Guerra dos Mundos, quando teve aquela, né, confusão do rádio. E eu falei, cara, essa segunda temporada eu ouvi como se fosse realmente um rádio, sabe? Eu coloquei meu fone de ouvido, fiquei assim, sozinha na sala. E essa transformação aí também da inversão de papéis, né, da personagem da Mel, enfim, eu acho que trouxe realmente um entretenimento muito mais forte do que eu esperava. Como é que foi, Mel, esse contato novo, né, com a personagem? Quando eu recebi o roteiro, eu estava super curiosa, com os desdobramentos, com uma expectativa. Na verdade, eu me vejo, toda vez que eu recebo um roteiro assim, de uma segunda temporada, alguma coisa, como o ouvinte, o espectador, se for no caso de audiovisual, que também chega ansioso por esses desdobramentos. Eu sou igual. Lendo, eu fico ansiosa e vou me surpreendendo a cada página, fui me surpreendendo a cada página e claro, eu pensava também, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou resolver isso, porque era super desafiadora. A segunda temporada, particularmente, até foi mais desafiadora para mim. Esse processo da segunda temporada, ele foi tão interessante porque ele aprofunda questões que foram apresentadas
Porque a primeira temporada ela apresenta, ela mostra essas personagens, ela coloca a situação e aí ela vai, evidentemente, aprofundando um pouco e indo nessas questões mais a fundo para que você possa entender melhor essa história. Termina com um gancho inegavelmente perturbador, e aí você começa a segunda temporada e todas as questões que foram postas na primeira, parece que a impressão que me dava era, vou trazer uma imagem, era que havia pontas soltas que a gente não tinha visto, só que na segunda temporada eles pegam essas pontas que estavam soltas e juntam, e você fala, nossa, eu não tinha nem percebido que tinham essas pontas soltas. E então é incrível, mas eu adoro a segunda temporada. Eu fui numa expectativa enorme, com medo de achar que a primeira era melhor, e de repente eu me vi, nossa, ele conseguiu escrever um roteiro maravilhoso. E aí é isso, sabe? Desse aprofundamento, dessa sensação, como você falou, foi muito interessante o que você falou eu fui ouvindo como o rádio, Guerra dos Mundos, como se fosse a verdade, né? Como se fosse uma coisa que está acontecendo naquele momento. Então é muito interessante de você perceber, nossa, aquela ponta, aquela informação que foi dada lá na primeira temporada, ela volta aqui e ela é explicada, ela se torna redonda na segunda. É muito interessante. Super. Eu vou deixar então um espaço aqui para vocês convidarem o pessoal do canal Like para curtir, e se puder com fone de ouvido, assim, porque o design de som da segunda temporada é incrível e vale muito a pena a gente voltar um pouquinho ao passado, né, entrar no clima e escutar realmente como se fosse um programa de rádio, porque vira um mundo assim por si só. Eu vou deixar então esse espaço para vocês convidarem o pessoal do canal Like para entrar aí nessa viagem que é a segunda temporada de Paciente 63. Olá, pessoal. Primeiro, Francisco Jorge, galera do canal Like. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu quero convidar vocês para ouvirem imersivamente no podcast Spotify, Paciente 63. Eu e minha parceira, amiga, Mel Lisboa, que é um arraso no pedaço, fazendo esses personagens maravilhosos. Paciente 63, dia 8, Spotify, lançamento. Convido todos do canal Like. E eu, a Mel Lisboa, também convido vocês do canal Like para ouvirem a segunda temporada, que vai ser lançada no dia 8. E quem não ouviu a primeira, ouça a primeira. Vai ser bom que você vai ter 2 temporadas para maratonar. E como muito bem disse a Anne, que para usar os fones de ouvido, se você puder, porque realmente a experiência é muito mais interessante quando a gente ouve com fone de ouvido, porque o trabalho do desenho de som, de sonoplastia, faz com que a experiência seja muito mais imersiva, então vale a pena. Fica aí a dica e o convite e, enfim, muito obrigada por tudo. Ai, que lindo! Gente, muito obrigada mesmo. A temporada é incrível e eu sou muito fã de terror de estilo found footage, sabe? Aquele tipo de fitas encontradas, né? Eles meio que brincam com isso. E me deu muito essa vibe em versão áudio. Eu não tinha experienciado isso ainda no podcast. Valeu. Obrigada, gente. Parabéns. Ótimas entrevistas. Obrigada.